Glória a Deus. Queridos irmãos, os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Que bom estar aqui novamente com vocês, para juntos aprendermos um pouquinho mais da palavra do Senhor, ela que é infalível, inerrante, irrefragável e que tem poder de transformar e abençoar as nossas vidas por completo. Estamos numa noite muito abençoada, eu poderia dizer uma noite festiva, porque estamos celebrando ao Senhor os seus feitos e, como a Bíblia nos ensina o tempo todo, aprendendo do Senhor nos seus átrios. O nome do Senhor tem sido glorificado por isso. Eu gostaria, sem perda de tempo, de ler com vocês um texto da Palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, primeira aos Coríntios, capítulo 7, nós vamos ler o versículo 20. Ontem nós falamos um pouco a respeito da importância que todos nós devemos dar ao estudo e ao aprendizado da palavra do Senhor, para que por meio desse conhecimento aprendido e apreendido do Senhor, nós possamos servi-lo da forma correta. Pois, infelizmente, nós temos visto um sem número de pessoas que não se dedicam, de fato, a aprenderem a palavra de Deus e querem servir ao Senhor de qualquer jeito. Mas não é assim que funciona. A Bíblia diz, e o profeta Jeremias exclamou dizendo, que maldito é aquele que faz a obra de Deus relaxadamente. É um texto forte e evoca a ideia de que devemos fazer tudo com maestria, com excelência, para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas e por nossas vidas. Quem concorda, diga amém. Muito bem, queridos. Vamos ao texto. E eu gostaria de dizer também aos irmãos que ontem nós anunciamos aqui o nosso material e, graças a Deus, todos os livros foram vendidos. Então, louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Muito obrigado pelo carinho. E os irmãos que desejarem adquirir os materiais que foram apresentados aqui e os outros que eu não trouxe, podem acessar o nosso Instagram. Se você puder, nos seguir também, vou ficar muito feliz. O meu Instagram é rodrigo.ursino, U-R-C-C-I-N-O. E aí você, no link da bio, pode acessar ali. Clicando, você já vai ser direcionado ao contato de vendas dos nossos materiais, também, quem sabe, de agenda, se for necessário, tá bom? Vou ficar muito grato se você puder fazer isso. Vamos ler o texto? O texto da Palavra de Deus, em 1 aos Coríntios, capítulo 7, versículo 20, diz assim: cada um fique na vocação em que foi chamado. Vamos repetir? 1, 2, 3. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Deus abençoe. Os irmãos podem se assentar, estejam à vontade, por favor. Muito bem, queridos, nós estamos diante de um texto riquíssimo, pujante, áureo, que traz a nós um conhecimento muito preciso e que nos leva a uma nova dimensão diante de Deus, claro que num nível espiritual, para que possamos servi-lo de uma forma mais eficiente, mais excelente e mais poderosa. O apóstolo Paulo dispensa qualquer tipo de apresentações. Falar de Paulo é chover no molhado, todos conhecemos a sua história de fé, sua teologia, seus ensinamentos. E ele descreve a todos nós,
por meio desta carta, que foi direcionada à igreja, primordialmente de Corinto, na Grécia Antiga, sobre a vocação de Deus. Aquilo que Deus faz em nossas vidas através do chamado. Chamado e vocação são duas coisas que muitas vezes alguns gostam de separar. Mas, na verdade, se você for na etimologia das palavras, significam a mesma coisa. Porque chamado e vocação têm o mesmo significado. Vocação vem do latim vocare, que é chamar. E chamado, a própria palavra já está dizendo, é ouvir alguém chamando. Quem é que chama? É Deus. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Nossa participação nisso, portanto, ela é passiva e não ativa. É bom deixar isso bem claro. Como em toda a nossa vida de salvação. Nós fomos salvos em 3 tempos: passado, presente e futuro. No passado, nós fomos salvos da condenação do pecado através da justificação. No presente, nós estamos sendo salvos. Para usar um gerúndio aqui, que eu não gosto muito, mas para você entender, estamos sendo salvos por meio da santificação. Estamos sendo salvos da força do pecado. E no futuro seremos salvos da presença do pecado, pela glorificação do corpo. O nosso corpo será glorificado. E a partir de então, o pecado não mais existirá em nossas vidas. Por enquanto estamos na terra. Enquanto aqui estivermos, teremos uma batalha contra o pecado. Sim ou não? Mas a santificação nos faz vencê-lo. Quando houver o toque da trombeta e o nosso corpo for transformado, como Paulo diz, num momento, no abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, os nossos corpos serão metamorfoseados, é a palavra que aparece lá no grego, é uma transformação total do nosso corpo, ele será glorificado, isto é, revestido de glória. Esse corpo, não é outro, é esse corpo revestido de glória. Não é um corpo espiritualizado, é um corpo revestido da imortalidade. Esse corpo glorificado, ele se tornará incorruptível. O que é incorruptibilidade? É não se deteriorar mais, não ficar mais doente, não envelhecer mais. Posso ouvir um glória a Deus? O corpo glorificado não vai ter rugas. O corpo glorificado, Simão Costa, não vai ter ninguém calvo, não vai ter ninguém gordo. Cadê o glória a Deus, gente? Não vai ter ninguém feio. Diga glória a Deus aí, aleluia, graças a Deus, né? Pelo menos no corpo glorificado. Então, quando a gente tiver esse acesso, o corpo glorificado vai nos trazer uma blindagem em relação ao pecado. Então, ele não existirá mais. Estaremos salvos, portanto, da presença do pecado para todo o sempre. Quem é que pode glorificar a Deus por isso? Então, nós fomos salvos. Estamos sendo salvos. E seremos salvos. Uma vez me perguntaram: pastor, a gente pode dizer que é salvo já? Ou ninguém pode dizer que já é salvo? Tem que colocar isso na mão de Deus. Não, a Bíblia nos ensina. Ora a Bíblia nos diz que fomos salvos, ora a Bíblia diz que nós somos salvos, ora a Bíblia diz que nós seremos salvos. Logo, as 3 coisas estão corretas. Por quê? Nós estamos no tempo, como eu disse ontem, e o tempo é dividido em passado, presente e futuro. Por isso que nós fomos salvos nos 3 momentos, para a honra e glória do Senhor Jesus. Só que a salvação é pela graça, por meio
da fé. Efésios capítulo 2, versículo 8. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós. Paulo está dizendo, não vem de nós a salvação, é dom de Deus. É dom de Deus. Diga após mim, a salvação é dom de Deus. O que é que significa a palavra dom na Bíblia? No grego é charis. Se escreve charis, se pronuncia charis, significa presente. Olha que bênção. Presente. O que é que caracteriza um presente? Presente é aquilo que a gente recebe sem merecer. Por isso é presente. Por exemplo, imagine você trabalhou 30 dias, ao final dos 30 dias o seu patrão te chama no escritório e diz assim, eu tenho um presente para te dar. Você vai ficar alegre, é mesmo, patrão? Qual é o presente? E ele te entrega um valor. Quando você abre e olha, é o seu salário. Falou, peraí, ô patrão, isso aqui é o meu salário, isso aqui não é presente. Eu fiz por merecer, eu trabalhei para isto, inclusive poderia até receber um pouquinho mais, mas eu estou recebendo aquilo que eu mereço. Então não é presente, é recompensa, é salário. O que é presente? Presente é mais ou menos isso. Alguém chega até você e diz assim, olha, eu trouxe isso para lhe entregar. E você olha para a pessoa e diz, mas eu nem te conheço. Como é que você está me presenteando com algo tão valoroso? Eu nunca te dei nada, eu nunca fiz nada por você. E a pessoa vai dizer a você o seguinte, por isso é presente. Porque se você tivesse feito algo por mim, ou tivesse me dado algo antes, seria apenas recompensa, seria apenas retribuição, seria apenas salário. Mas a Bíblia diz que a salvação é pela graça. E graça é dom, e dom é presente. Ninguém merece a salvação. E aí a gente tem que baixar a bola, né? E ser humilde. Porque Paulo continua em Efésios 2, versículo 9, diz, não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Agora pense comigo, queridos irmãos, isso aqui é tão sério, porque na teoria a gente sabe, mas na prática muitas vezes as pessoas erram. Quer ver um exemplo? Você pergunta para uma pessoa assim, irmão, você crê que você é salvo? Ele vai dizer, obviamente que crê. Você crê que você é salvo pelas obras ou pela graça? Claro que ele vai dizer, pela graça, né, irmão? Salvação é pela graça. Aí você pergunta, continua e pergunta um pouquinho mais. E diz assim, mas você tem certeza da sua salvação? Ele tem que dizer que sim, né? Senão o negócio está feio. Sim, eu tenho certeza. Aí você insiste um pouquinho mais e diz assim, por que você tem tanta certeza da sua salvação? Geralmente a resposta que você vai ouvir é a seguinte, eu tenho certeza da minha salvação porque eu não mato, eu não roubo, eu não faço mal a ninguém, eu não sou adúltero, eu não sou um praticante de prostituição, eu não sou uma pessoa corrupta, eu evangelizo, eu prego, eu dizimo, eu oferto, eu vou à igreja, eu faço obras de caridade, então tenho certeza que sou salvo. O que ele acabou de dizer sem perceber? Que ele é salvo pelo que ele faz. Então é pelas obras. Ele diz que é pela graça, mas na prática ele acredita que é pelas obras. Ah, irmão, agora entramos num assunto importante. Tire da sua mente, se ainda não foi retirado, de que a salvação é pelo que a gente faz. Salvação não é pelo que eu faço, é pelo que Jesus fez. Nós não somos salvos pelas obras, mas para as obras. Então, cuidado para não ficar em um dos extremos. Porque tem gente que diz assim, eu fui salvo pela graça mesmo, então não preciso fazer nada. Não preciso fazer nada para Deus, nem para... Não, negócio de... Não, eu estou salvo, já está resolvido. E o outro vai para o extremo seguinte. Vai dizer assim,
Não, nós temos que fazer a obra de Deus, porque se a gente não fizer, a gente não vai ser salvo. Eu tenho que fazer isso para agradar a Deus, porque se eu não agradar a Deus, Deus não vai me salvar. Então eu tenho que fazer as obras. Então fica nos dois extremos. Um diz que não precisa fazer nada, porque já é salvo pela graça, e o outro diz que precisa fazer tudo, porque a salvação ela é garantida quando a gente está fazendo. Os dois estão errados. Dallas Willard, um grande teólogo, ele diz o seguinte, que a salvação é ausência de mérito, não ausência de esforço. Vou repetir. Salvação é ausência de mérito, não é ausência de esforço. Não é porque eu fui salvo pela graça que eu não me esforçarei para servir a Deus. Porque o ato da salvação foi garantido por Jesus na cruz. Quando Ele morreu, derramou o seu sangue, garantiu a nossa salvação pela graça. Então o que eu tenho que fazer para ser salvo, pastor? Para ser salvo, nada, só crer. Parece uma fala estranha, né? Porque a gente é tão legalista dentro de nós, a gente é tão religioso, porque o Brasil, né, o brasileiro em si, ele é religioso demais, ele é legalista, ele tem que colocar regras para que seja salvo, ele tem que colocar, porque todas as outras religiões têm. São regras que você tem que cumprir. Se não cumpri-las, você não é salvo. Aí vem Jesus e disse que não precisa de nada disso. Aí vem Paulo, os apóstolos, e dizem, não, é pela graça. Você não faz nada para ser salvo. A única coisa que você faz para ser salvo é acreditar. Quem crê e for batizado será salvo. Pronto. Paulo disse em Romanos capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares e com o teu coração creres, serás salvo. Para ser salvo precisa fazer o quê? Crer. Ah, pastor, agora eu gostei, então não preciso fazer mais nada, né? É só acreditar, estou salvo, está tudo resolvido? Não é bem assim. Para ser salvo, preste muita atenção para não dizer que eu disse que eu não disse. Para ser salvo, eu não faço nada, não há obras que eu possa fazer que garantam a minha salvação. Jesus já fez a obra completa. Já garantiu. Eu sou salvo pela graça, pelo que Cristo fez, não pelo que eu faço. Porém, entretanto, a partir do momento que eu sou salvo, eu vou agir como salvo. Pensou que ia ficar solta a ponta, né? Ah, pastor, já estava tranquilo, agora não ia fazer. Não, eu sou salvo pela graça, mas para as obras. Diga para a pessoa que está do seu lado, você é salvo pela graça, mas para as obras. Então o salvo, vai apertar um pouquinho agora, hein? O salvo que diz ser salvo, crente que se diz salvo na pessoa de Jesus, que não pratica as boas obras, alguma coisa está errada. Ou ele não entendeu o evangelho, ou ele nem salvo foi. Ele foi convencido, ele tem uma religião, ele congrega numa igreja, ele faz parte de uma denominação, mas ele não é salvo. Porque todo salvo pratica boas obras. Quem disse isso não fui eu, foi Jesus. Jesus disse que pelas nossas obras vão conhecê-lo. Quando a gente pratica as boas obras, a gente manifesta para o mundo quem é Jesus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque tem gente que diz assim, não preciso fazer nada disso, Deus conhece o meu coração. Ah, é? Deus conhece mesmo. Só que as pessoas não conhecem. Eu não devo satisfação para ninguém, pastor. Aonde você leu isso na Bíblia? Devemos. E devemos muito. Devemos mostrar a todos que estão à nossa volta que Cristo nos salvou, nos transformou e Jesus vai ser glorificado através desta pregação silenciosa. Eu não preciso falar. As pessoas vão olhar e vão perceber. Porque o discurso é importante, mas a prática é mais ainda. Porque a fé cristã não é uma fé de palavras, é uma fé de obras. Então isso é muito forte, irmãos. Somos salvos pela graça, mas para as boas obras.
Eu não consigo acreditar num cristão que diz ser salvo e não pratica as boas obras, não faz nada para o reino. Quando a gente diz assim, irmãos, quando acontecer o arrebatamento, nós vamos ser levados ao céu para o bema, né, que é o tribunal de Cristo no grego, e a gente vai receber os galardões. Aí a gente prega e ensina, porque está na Bíblia. Alguns vão receber muito, porque fizeram muito. Quem não fez muito, vai receber pouco. E quem não fez nada, não recebe galardão. Vai ser salvo, mas como que pelo fogo, a Bíblia diz. Ou seja, por um triz. Foi salvo, mas não tem galardão. Aí eu ouvi já a gente dizendo assim, pastor, por mim tudo bem, o que importa é ir para o céu, não precisa de galardão não. Que história é essa, irmão? Que história é essa? Aonde já se viu o cristão não ter galardão? Há exceções? Sim, mas elas são muito poucas. Quem vai ser arrebatado, levado ao céu, quem vai ser salvo e não vai receber galardão lá em cima? Quem não teve tempo para trabalhar para Jesus. Por exemplo, o ladrão que se converteu ali no momento da sua morte. Ele vai ter galardão? Não, por quê? Porque não deu tempo. Ele converteu-se e morreu. Só que Jesus garantiu, a salvação dele é pela graça. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele foi salvo, só que ele não tem galardão porque ele não teve obras. Ele não teve obras. Então eu não faço para ser, eu faço porque fui. Eu não faço boas obras para ser salvo. Eu faço as boas obras porque fui salvo. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Vou dar outro exemplo aqui para ficar mais fácil ainda. Eu já ouvi, você já deve ter ouvido também, alguém dizer assim, eu preciso me santificar, porque se o arrebatamento acontecer e eu não estiver santificado, eu não vou subir. Está errado. Como assim está errado, pastor? Quer dizer que a pessoa pode subir sem se santificar? Não, não é isso que eu estou dizendo, eu vou te explicar agora. Eu não me santifico para ser salvo, eu me santifico porque sou. Então não é porque vai acontecer o arrebatamento que eu tenho que me santificar. Eu me santifico porque eu fui salvo. E a partir do momento que eu fui salvo, eu tenho necessariamente que viver uma vida de salvo. E o salvo vai se santificar naturalmente. E agora? Estão entendendo? É só inverter a ordem, que a gente está colocando as obras acima ainda. Como que se a santificação salvasse. A santificação não salva. O que salva é o sacrifício de Cristo, é a graça. Mas a partir do momento que eu fui salvo, automaticamente eu vou me santificar. Porque se eu sou salvo e não me santifico, é porque eu não fui salvo coisa nenhuma. E agora ficou complicado. Como que eu digo que sou salvo e não oro? Não tenho prazer na oração. Já viu? Tem gente que não tem prazer nenhum na oração. Ele não gosta de orar. Mas ele diz que é salvo. Você pergunta, irmão, você é salvo? Sou salvo, irmão, sou crente, eu sou. Mas não ora, não. Você jejua? Não tem vontade de jejuar, não. Lê a Bíblia? Não, tenho preguiça. Gosta de ir à igreja? Não, eu vou quando dá. E quando não dá, eu também não vou. Então imagina, como é que uma pessoa dessa, ela diz que é salva se ela não tem prazer nas coisas espirituais? Quem é salvo ama a salvação e ao seu Salvador acima de tudo. Pode ver que toda pessoa que é salva, do dia para a noite, da noite para o dia, ela muda completamente. Já perceberam? É só olhar na Bíblia. Por quê? Porque ela foi, não é que ela não peca mais, não é isso. Estamos na terra, infelizmente, de vez em quando a gente comete pecados. Infelizmente, nossa natureza ela é terrível. Mas não significa que eu vou largar de mão. Vou dizer, não, já que eu estou aqui, eu estou em carne, eu vou pecar, então não estou nem aí, peco mesmo, Jesus já me salvou, é pela graça, então não preciso me preocupar com isso. O salvo se santifica. Porque é uma característica que exterioriza a sua salvação.
Então eu preciso me santificar, não para ser salvo, mas porque fui salvo. Segui a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Mas não é porque ele não se santificou que ele não vai ser salvo. Porque se ele fosse salvo, ele se santificaria. Mas porque ele não era salvo, lógico que ele não vai se santificar. Como é que uma pessoa que não é salva vai querer santificação, gente? Imagina um ímpio, um não crente. Acorda de manhã e diz assim, nossa, que vontade de me santificar hoje. Vontade de orar, de jejuar, de ler a Bíblia. Isso vai acontecer? Vai acontecer sim ou não? Lógico que não. Isso só acontece conosco. Isso só acontece com o salvo. Isso só acontece com o crente. Porque ele tem prazer nas coisas espirituais e ele serve a Deus por isso. Só que na nossa vida, na nossa jornada ministerial, nosso viver com Cristo, a gente vai ter muitas dificuldades. Dificuldades que todo cristão enfrenta. Dificuldades que todo cristão enfrentará. Eu vou citar aqui para vocês 4 grandes dificuldades que todo cristão enfrenta na sua vida aqui na terra. Primeira grande dificuldade que nós vamos enfrentar, apesar de salvos. E por que somos salvos? A tentação. Repita após mim, tentação. Pastor, o que é tentação? Tentação é algo que é produzido em nós pela nossa concupiscência, nossos desejos carnais, que nos leva a fazer o que desagrada a Deus. Preciso do diabo para ser tentado? Não. Eu costumo até brincar dizendo que o diabo é tão imprestável que até para pecar a gente não precisa dele. A gente peca sem ele, já percebeu? A gente não precisa nem do diabo para pecar, a gente é tão ruim que a gente peca sem a ajuda dele. Então, a tentação é quando a gente é enganado pelos nossos desejos e a gente pode ou não ceder. Tentação não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Quando a gente cede à tentação, dá luz ao pecado. Tentados todos seremos. Agora, pecar é outra história. A tentação, para alguns, é oportunidade para pecar. Para outros, oportunidade para ser santo. Se lembram de José? A esposa de Potifar devia ser uma mulher maravilhosa, bonita, inteligente. E ela queria de todo jeito deitar-se com ele. E ela agarrou José. Satanás, né? Como é que pode? Ela agarrou o coitado do José, segurou José, segurou a roupa. E ele, ó, deixa a roupa aí, ó. Perna para que te quero. Fica aí, demônio. Foi embora. Por quê? Ele foi tentado e ele não cedeu. Por quê? Isso é santificação. A gente acha que santificação é ficar trancado dentro de um quarto, né? Eu vou me trancar dentro de um quarto, eu vou entrar no mosteiro e vou ficar lá 24 horas de joelho, me flagelando, cortando minhas costas, rezando, lendo a Bíblia, jejuando, e agora Deus vai se agradar de mim, agora eu sou uma pessoa santa. Não, isso é isolamento, não é santificação. Santificação é você estar no mundo e não se contaminar com ele. É como a garça branca que anda na lama, mas não suja suas penas. Nós estamos no mundo, mas não fazemos parte dele. Não vamos nos contaminar com as coisas dessa terra, porque aqui nós estamos para influenciar, para santificar e para abençoar este planeta, para a glória de Deus. Porque se a igreja não estivesse na terra, este mundo já teria se autocorrompido. Já teria se implodido. Mas a presença da igreja, que é sal da terra, conserva esse planeta. Você acha que está ruim do jeito que está? Imagine quando a igreja for arrebatada. Por isso que a grande tribulação será terrível. Jesus disse, nunca houve e nunca haverá dias como aqueles dias. Então nós precisamos nos santificar. Para ser salvo? Não, porque somos salvos.
E a tentação não terá poder sobre nós, porque estaremos sempre diante do Senhor, com a sua palavra no nosso coração. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Então essa é a primeira dificuldade que todo crente vai enfrentar, a tentação. Segunda grande dificuldade que todo crente vai enfrentar, chama-se provação. O que é provação? Provação é um período que Deus escolhe, e esse período para cada pessoa é um, para nos provar, para nos testar a fé. Porque através disso, Ele nos fortalece espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Então a tentação ela pode durar 1 minuto, ela pode durar 1 segundo, ela pode durar 1 hora, ela pode durar 1 ano, ela pode durar 40 anos, como o povo de Israel no deserto. Provação. A provação é um teste de Deus para nos colocar num novo nível espiritual. Assim como numa escola, nós somos provados para passarmos de nível, para subirmos de estágio, com Deus do mesmo jeito. Só que Deus, diferentemente de muitos professores, Ele não nos dá a prova para nos reprovar, Ele nos dá a prova para nos aprovar, para nos abençoar, para nos fortalecer, para nos fazer crescer, para nos colocar num nível melhor. Quem está entendendo? Então, Deus pode nos provar em segundos. Como aconteceu num caso muito importante, de um pregador norte-americano, evangelista, nos tempos áureos dos avivamentos, e ele foi pregar numa cidade distante, e lá estavam anunciando o nome dele, ele não sabia, naquela época não tinha telefone, não tinha nada disso. Colocaram cartazes nos postes, vai estar aqui o pastor fulano, o pregador, e vai ministrar a palavra de Deus, Deus vai fazer milagres, vai salvar e tal. Ele não sabia, ele pegou o ônibus e foi. Quando ele estava chegando lá perto, ele desceu do ônibus que ele estava, pegou mais um, e quando ele subiu, está ali, aí ele pagou a passagem. Quando ele sentou, o cobrador foi lá, lhe deu o troco, ele segurou o troco. Só que ele olhou, quando ele contou as moedas, tinha 25 centavos a mais. Ele se levantou, foi até o cobrador e disse: o senhor me deu 25 centavos a mais. Está aqui, não é meu, é seu. E o cobrador olhou para ele e disse: eu sei. O senhor sabe por que me entregou? Ele disse: o senhor não é o pastor fulano de tal? Ele disse: sou eu mesmo, o senhor me conhece como? Ele disse: eu vi os cartazes com a sua foto, e eu fiz para testá-lo, porque eu não acredito muito em pregadores. Mas como o senhor veio aqui e devolveu-me, eu entendo que o senhor é um homem de Deus. Eu vou lá ouvi-lo na igreja. Consequentemente, esse homem aceitou a Cristo, se converteu e foi salvo. Uma provação pode fazer com que alguém seja abençoado ou amaldiçoado por minha causa. 1 minuto de provação pode fazer eu perder muitos anos. Por isso que nós precisamos estar sempre atentos, e Jesus nos incentiva muito, mas muito, muito mesmo, vigiar. Você sabia que Jesus incentiva a gente mais a vigiar do que a orar? Ele fala mais de vigilância na Bíblia do que de oração. Por quê? Porque a vigilância é uma forma de oração. A vigilância é uma maneira de orar. Porque tem gente que acha que orar é só quando está de joelho. Não, na Bíblia não tem uma posição corporal para orar. Você ora do jeito que você quiser achar melhor. As igrejas têm costumes e a gente respeita os costumes. Mas não existe uma posição: olha, vocês só podem orar de joelho, só vou orar se estiver de joelho. Só vou orar se estiver com a cara no chão. Não. Você pode orar em pé, você pode orar deitado, você pode orar de ponta cabeça, você pode orar no quarto, no banheiro, você pode orar em casa, na igreja, no monte. Deus vai ouvir se você orar com fé. Aleluia. Porque o segredo da oração não está na posição corporal, está na fé com a qual eu oro. Então, a provação pode acontecer.
Então, é a segunda dificuldade que todo crente pode passar e enfrentar. E a aprovação, quando estamos passando por ela, a gente não entende. Deus não explica. Ele prepara-nos, mas durante a aprovação, ele não pode interferir. É como um professor, ele aplica a prova e ele fica caladinho. É ou não é? Ele não vai ficar respondendo, professor, questão 1 aqui, a resposta é essa. Não, agora é contigo, fica aí. E a gente fica naquela situação de aflição, Senhor, e agora? O que está acontecendo? De repente as coisas começaram a virar de ponta cabeça, e Deus está controlando tudo. Sabe por quê? Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados pelo seu decreto. Você foi vocacionado? Foi chamado por Deus? Então fica tranquilo, todas as coisas contribuem para o teu bem. E qual que é o bem que o texto está citando ali? Romanos 8, 28. A salvação. Tudo que acontece na vida do crente é visando a salvação do crente. Preste muita atenção nisso aqui, que tem gente ensinando bobagem por aí. Mas graças a Deus, essa igreja aqui tem um pastor que ensina a palavra. Mas só para relembrar vocês. Jesus, quando nos prova, visa a nossa santificação, nossa maturidade, nossa salvação, em primeiro lugar. Não visa a nossa prosperidade financeira. Jesus não morreu na cruz para fazer a gente rico. Jesus morreu na cruz para fazer a gente salvo. Riqueza, prosperidade financeira, pode acontecer sim ou não? Sim ou não? Uma pessoa pode ficar rica sendo crente? Pode. E ela pode ser pobre mesmo sendo crente? Pode. Jesus nunca prometeu riquezas, ele prometeu salvação. Ele nunca prometeu grandes posições, ele sempre prometeu o céu. Quem prefere o céu? Então, a provação ela acontece, e ela pode acontecer. E sempre, no meio do sofrimento, Deus está visando o nosso bem. Eu posso não entender nada. Eu posso não compreender nada do que está acontecendo comigo. Mas Deus tem um propósito naquilo que está acontecendo. Porque não é porque eu não entendo que não haja um propósito. Sim ou não? Porque a gente... Irmãos, claro, esse assunto aqui é um dos mais difíceis do mundo. Inclusive, pensadores lá do tempo clássico já tentaram responder por que sofremos. Filósofos e teólogos se debruçaram nesse tema. Teodiceia. Deus sendo bom, por que a gente sofre? Eu entendo o seguinte, que pela Bíblia, como eu já falei, Deus sempre visa algo melhor para nós, mesmo em meio ao sofrimento. Todas as coisas vão contribuir para o nosso bem, a nossa salvação. Jesus disse assim, no mundo vocês só vão festejar. É assim? No mundo vocês só vão ter alegrias. O que ele disse? No mundo tereis ou talvez vocês vão ter? Tereis ou pode ser que? Tereis, é a afirmação peremptória, categórica. No mundo vocês terão tribulações, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Não, parece uma brincadeira de Jesus, né? Como é que ele fala na mesma frase? No mundo vocês vão ter tribulações, e a palavra tribulação ali é tlipsis, no grego. E a palavra tlipsis, aflições ou tribulações, significa comprimir a ponto de esmagar. Apertar a ponto de esmagar. Como é que ele está dizendo que no mundo a gente vai sofrer a ponto de ser esmagado, e na mesma frase ele diz assim, mas se alegrem. Tem de bom ânimo, significa se alegrem. Espera aí, Jesus, você acabou de dizer que no mundo a gente vai sofrer para valer, e diz para a gente se alegrar? É, porque eu venci o mundo. O que ele quis dizer com isso? O mundo que vocês vão enfrentar é diferente do mundo que eu enfrentei. Eu já venci o mundo. O mundo que vocês vão enfrentar é um mundo derrotado por mim. É mais fácil. Levanta a mão e dê glória ao Senhor Jesus. Então, é difícil? Claro que é. Ele nunca prometeu facilidade. Mar de rosas? Não. Nós vamos ter aflições. Mas se alegrem, porque Jesus venceu o mundo.
E ele venceu como nós, em corpo físico, sem usar os seus atributos divinos, que é o que muita gente... mas Jesus era Deus, né? Para ele é fácil. Não, ele não usou por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Ele estava ali enfrentando o diabo como nós enfrentamos. Quem pode dizer amém? Então, a provação ela vem. O que acontece? Quem é pai aí? Quem é pai, quem é mãe? Levanta a mão. Aí, quase todo mundo, né? Glória a Deus. E quem não é, receba a unção aí de multiplicação. O que acontece? Imagine, você é pai, aí você vê seu filho lá brincando, ele está lá brincando, pequenininho, criança, está brincando lá, os brinquedinhos dele, aí você fala assim, filho, vamos ali com o pai? Ele, opa pai, vamos embora. Aí ele larga tudo e vai, né? Vamos lá, ele não sabe para onde é, mas ele confia no pai. O pai não vai levar ele para lugar ruim. Aí ele vem, aí o pai leva ele. Onde nós vamos, papai? Você vai saber, filho, depois você... Mas eu quero saber, ansioso, né? Não. Aí, de repente, ele olha um lugar diferente, todo branco, pessoas de branco, de máscaras. Ele começa a olhar aquilo, uma fila. Aí, chega a vez dele. Pai, o que vai acontecer? Calma, filho, fica calma, você já vai saber. Aí, de repente, uma pessoa que ele nunca viu na vida, com a máscara, com uma agulha desse tamanho, diz assim, bracinho, passou um algodão, e diz, o que é isso, pai? O que vai acontecer, pai? O que vai acontecer? E ele, pum! Aí ele chora, sente dor e sangra. Vamos olhar pela ótica do filho? Primeiro, pela ótica do filho. O menino está pensando assim, eu confiei no meu pai, ele fez isso comigo. Como é que pode? Diz que me ama e está fazendo isso comigo. Não é possível. Eu não estou entendendo mais nada, eu estava brincando, eu estava me divertindo, estava tudo bem. Aí ele me tira do meu conforto, me leva para um lugar que eu não conheço, me leva para um lugar onde tem pessoas que eu nunca vi na vida, para fazerem mal a mim, para me furarem, me fazerem sangrar, chorar e sentir dor. Que amor é esse? Agora vamos pela ótica do pai? O pai está olhando e está dizendo, eu não queria fazer isso, filho. Eu não queria ver você chorando. Eu não queria ver você sentindo dor. Mas era necessário. Se pudesse evitar, eu evitaria. Mas não tem como evitar. Porque se você não passa por este momento de sofrimento, tristeza, dor e lágrimas, no futuro seria muito pior. Você tinha que ser vacinado. Porque senão no futuro seria terrível. Porque eu te amo tanto, eu permito e até te levo para um lugar que você não quer, para você chorar, sangrar, sofrer, ficar triste. Mas é só um momento. Alguém está entendendo? Eu estou visando o seu bem, filho. Deus está respondendo a alguém aqui esta noite. Eu sinto isso da parte de Deus. Talvez você tenha passado por momentos de tanta angústia, de sofrimento, de dor. Você olha para o céu e diz, Senhor, por quê? E Deus não te responde, porque você precisa entender que até os momentos de dor e de sofrimento são preparações para que Deus coloque no lugar que você nunca imaginou, para que bênçãos te alcancem, para que você seja amadurecido na fé e para que você seja abençoado por Ele, como Ele deseja na tua vida. Remanda Xander, remanda Súbrica Manai. Levante a sua mão e glorifique ao Senhor. Diga por um momento, glória ao nome dEle, porque Ele sabe o que é melhor. A nossa vontade nunca será como a dEle. Não é fácil sofrer. Não é fácil ficar doente. Não é fácil perder. Em 2017, minha esposa engravidou. Era nosso segundo bebê. E eu fiquei muito feliz. Ela também, nós estamos nos preparando. Foi uma gravidez de risco, muitas complicações, muitos sangramentos. E ela ia cantar,
e sentia dores, sangrava e tinha que ir para o hospital. Ela às vezes estava pregando na igreja e sentia dores, sangrava, tinha que ir para o hospital. Eu não podia viajar, ela não podia levantar da cama. Quase 6 meses nessa situação. Resumindo a história, um dia a gente está fazendo um culto em casa, como a gente sempre faz, o culto no lar. Estávamos orando e de repente ela começou a sentir dores. E ela foi tomar banho. Quando ela estava tomando banho, ela começou a sentir contrações. E a gente correu para o hospital. Não era o tempo, nem 6 meses. Chegamos lá, a médica disse: a dilatação está alta e o bebê pode nascer a qualquer momento, só que se ele nascer, ele morre. Na minha cabeça, de homem de Deus, muita fé, Deus tinha falado que ia nos dar um filho. Eu disse: não, doutora, vai dar tudo certo, não vai acontecer nada disso. Pode fazer o que deve ser feito aí, mas meu filho vai sobreviver. E ela fez todo o procedimento e tal, e tentou tirar a dor com remédio, com medicação, e nada, ela contrações, até que disseram: tem que internar. O senhor assina os papéis. E quando eu estou assinando os papéis, de repente eu ouço um grito da minha esposa. Eu nunca tinha ouvido ela gritar, ela é muito discreta, e ela gritou de dor. Eu disse: não é possível. E aí começaram a gritar: nasceu, enfermeiro, médico, e começaram a gritar. E uma médica chegou correndo e eu fiquei paralisado. De repente, uma enfermeira passa com o bebê enroladinho e pega o elevador e sobe. E eu fiquei sem reação. Senhor, o que está acontecendo? É meu filho, o Senhor prometeu. Ele subiu o bebê e tal, aquela coisa toda. De repente, depois de umas horas, uma enfermeira vem e diz: seu filho está bem, ele está vivo. Eu disse: eu sei, glória a Deus, Jesus vai fazer a obra, né? Eu sou crente, eu sou salvo, eu sou pastor, eu sou pregador, eu prego, Deus faz milagres, eu prego isso na minha cabeça. Eu prego Jesus batiza com o Espírito Santo, eu prego Jesus cura enfermos, já vi Deus fazer coisas maravilhosas. A minha fé é inabalável, vai dar tudo certo. Fui vê-lo, ele estava na incubadora e eu fiquei feliz, abençoei a vida dele, com outros bebezinhos que estavam ali, orei por todos. Fui para o quarto, minha esposa quase morreu, um sangramento terrível, anemia profunda, e aquela coisa toda, e aquela dificuldade, e eu sozinho no hospital, sem dormir. Resumindo, no outro dia, quando minha esposa melhorou um pouco, a médica falou: se ela quiser vir visitar também o bebê, ela pode agora, ela não tinha visto ainda. Quando a médica saiu por uma porta, entrou outra, e disse: o senhor é o pai do Rodrigo Filho? Eu disse: sou eu. Eu preciso conversar com o senhor. Eu disse: pois não. E ela olhou nos meus olhos e disse: infelizmente, você sabe que seu filho nasceu prematuro e ele ainda não estava pronto para sobreviver, o pulmãozinho dele, o coraçãozinho. E ele, infelizmente, teve uma parada e ele faleceu. Eu disse: não, doutora, a senhora deve ter confundido. Eu entrei lá, tinha um monte de bebês nas incubadoras, todos parecidinhos. Eu tenho certeza que não foi o meu. Ela disse: infelizmente foi. O chão saiu dos meus pés. A casa caiu. Eu fiquei sem... Deus, o que está acontecendo? Ela disse: o senhor quer que eu fale com ela, sua esposa, ou o senhor quer falar? Eu disse: eu não tenho cabeça nem palavras. Por favor, se a senhora puder. E eu fiquei ali sentado, e quando ela saiu do banheiro, ela já estava pronta para ir vê-lo. E ela recebeu a notícia. Ficamos abalados, sem saber o que estava acontecendo. Tive que fazer todo o procedimento do enterro, aquela coisa terrível, não desejo para ninguém. Imagine você ver o seu bebezinho num caixão, descendo a terra. E aquilo me abalou demais, e eu fiquei orando a Deus: Senhor, me fortalece, me ajuda, me dá forças, abençoa minha esposa, nos dê condições espirituais de entender esse processo todo, porque é ininteligível, a gente não consegue absorver o golpe. Isso marca a vida da gente. Mas o Senhor me fortaleceu. Fortaleceu minha esposa. Isso foi numa quarta-feira, em maio de 2017. No sábado eu tinha que pregar, num evento da minha igreja, que as irmãs disseram do ciclo de oração: a gente quer que o senhor pregue, pastor. Eu falei: não, gente, eu conheço todos os pregadores do Brasil, os melhores do mundo. Quiserem, eu agendo eles aqui. Não, mas Deus falou que é você. Eu falei: tá bom, vocês querem me aguentar aí. E me agendaram, e eu estava agendado para pregar na minha igreja. E eu olhei para minha esposa e falei: amor,
o Senhor me conforta o coração, me fortalece, eu vou pregar. Eu não vou ficar em casa. Ela disse, eu vou com você. Eu disse, de jeito nenhum, você precisa repousar. Ela disse, eu vou com você. Eu falei, então tá bom, vamos lá. E ela foi. Quando a gente entrou na igreja, todo mundo estava sabendo da situação. A gente entrou de mão dada. Quando a gente veio andando, o Espírito Santo tomou a igreja pelo poder do Espírito. Pessoas foram renovadas, foram cheias do Espírito Santo. O Senhor fez uma obra extraordinária e curou vidas. Muitas vidas, emocionalmente. Uma delas era um casal que também tinha perdido o bebê, que tinha falecido. E eles estavam muito abalados, muito mais do que nós, porque não tinham a estrutura espiritual que nós temos. E eles estavam a ponto de desviarem com depressão. E quando eles viram a gente entrar, eles nos disseram depois, naquele momento nós fomos curados, pastor. E naquele dia, o Senhor usou os meus lábios para profetizar sobre eles, e eles tiveram ainda mais um filho. Eu entendi que aonde mais nós somos feridos, onde mais Deus nos usa para curar. A gente não entende. No ano seguinte, eu fui pregar num evento. A esposa do pastor chegou até a minha esposa, olhou para ela e disse, aquele era meu, mas o teu já está no teu ventre. Só que o médico disse, não pode mais engravidar. Se engravidar de novo, morre. Você e o bebê. E a gente não tinha nenhuma pretensão. Ela ficou assustada, não falamos nada para a família, que ainda estava abalada, e nós também. Sofremos até hoje. Mas aí o que aconteceu? Depois de um tempo ela fez o teste e estava grávida. E a gravidez, perfeita. Processou-se no período normal e nasceu o Rodrigo Augusto, em 2018, para a honra e glória do nome de Jesus. Aí vem as jesuicidências. Quando o bebê faleceu, em maio, dia 23 de 2017, foi aquela situação terrível. No ano seguinte, quando ela engravidou novamente, isso, claro, ela engravidou ainda num período que não podia, não tinha condição. O médico falou que ela nunca mais poderia engravidar. Mas ela engravidou, e aí quando ela fez o exame para saber a data que iria nascer o bebê, no ano seguinte, o médico disse, vai nascer no dia 23 de maio, sem saber de nada, no dia que Deus tinha levado o outro. Aquilo foi um sinal para nós. Eu disse, como é que é? Dia 23? Ele disse, dia 23 de maio. Por quê? Alguém faz aniversário nesse dia? Eu falei, não. E a gente guardou aquilo. Quando o Rodrigo Augusto nasceu, 2018, o que aconteceu? Ela foi para um quarto. Qual era o número do quarto? O mesmo que ela tinha ficado quando a gente perdeu o segundo filho. Imagine, 600 quartos no hospital, ela ficou no mesmo. E não era um quarto exclusivo dela, era um quarto aleatório, ficou no mesmo. Deus dando sinais para nós, dizendo, eu estou todo esse processo trabalhando, e agora eu estou restaurando a tua vida. Deus é aquele que cura a nossa vida emocional através daquilo que Ele faz conosco também. Vocês se lembram de Pedro? Quantas vezes Pedro negou a Jesus? Jesus morreu, ressuscitou, foi visitar Pedro. Vocês se lembram o que Jesus disse? Quando Ele ressuscitou e apareceu para Maria, Ele disse assim, diga a Pedro que eu ressuscitei. Assim, direto, exclusivo. Diga a Pedro. Falou assim, não diga para todos que eu... Não, diga a Pedro. Pedro precisava de mais. Pedro estava destruído porque ele negou Jesus e ele não aceitava ter feito aquilo. Como que eu pude? Lá na frente, em João 21, a Bíblia diz que Jesus chegou para ele e disse, Pedro, vem aqui, meu filho. Preciso te fazer 3 perguntas. Tu me amas? Quantas vezes Pedro negou Jesus? Quantas vezes Jesus perguntou para ele? Ali ele foi curado.
Tu me amas? Senhor, te amo. Apacenta minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Te amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas. Senhor, tu sabes que eu te amo. Então apacenta meus cordeiros. Nas 3 respostas que ele disse, eu te amo, ele foi limpo das 3 vezes que ele disse, não conheço ele. Deus está trabalhando no coração de alguém aqui esta noite. Sofrer não é fácil, mas faz parte da vida cristã. E Deus é aquele que fortalece a nossa vida. Quem pode levantar a voz e glorificar? Pastor, eu não estou entendendo nada. Não tem problema, glorifique a Deus. Você confia em Deus? Você tem certeza que Deus te ama e quer o teu melhor? Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Provações. Terceiro, tipo de sofrimento que todo cristão enfrenta, chama-se lutas espirituais. Repita após mim, lutas espirituais. Tentações, recapitulando. Provações, lutas. Qual a diferença? A tentação, ela vem e cada um é tentado de um jeito. Eu sou tentado em coisas que talvez você não seja. Você é tentado em coisas que eu não seja. Cada um é tentado naquilo que a sua própria consciência proporciona. A provação para cada pessoa é de um jeito também, individualizada. Agora a luta é diferente. A luta, ela vem para todo cristão. E todo cristão vai enfrentar lutas a partir do momento que converteu-se a Jesus até o arrebatamento ou até a sua morte. A provação tem começo, meio e fim. A tentação tem começo, meio e fim. Mas a luta não. A luta é para sempre. Enquanto a gente estiver aqui na terra. Ficou triste? Porque tem gente que confunde luta com provação. Você pergunta para o irmão, e aí, irmão, como é que está? Ele diz, pastor, estou numa prova tremenda. Mas, irmão, te conheço há 10 anos, você está na mesma situação. Nunca disse que não está na prova. Sempre na prova, na prova. Porque está confundindo a luta espiritual com a provação. O que é luta espiritual? Satanás e os demônios, porque a nossa luta não é contra a carne nem sangue. O que significa a expressão carne e sangue? Pessoas. É um hebraísmo. Nossa luta não é contra as pessoas, apesar de algumas pessoas serem endemoniadas, né? Aí o que acontece? O diabo, ele, né, tem os vasos dele também. Mas a nossa luta não é contra a pessoa, é contra o demônio que está nela. Entendeu? Diga amém. Então, Jesus disse assim, para trás de mim, Satanás. Para Pedro. Ele disse, para trás de mim, Satanás. Não disse para trás de mim, Pedro. Ou seja, vai, Satanás, mas Pedro fica. Então a gente tem que saber discernir. A pessoa fica, o diabo, né, o quinto dos infernos. O que acontece? Então a pessoa, ela confunde provação com luta. Provação tem começo, meio e fim. A luta é constante. Eu pastoreava uma igreja e aí tinha uma irmã lá que era engraçada demais. Toda vez que terminava o culto, Pai do Senhor, irmã fulana, está forte, firme? Ela, pastor, estou não. Está tão difícil. Estou fraca. Vai, irmã, mas a irmã só vive fraca. Parece a galinha da Angola, estou fraco. Nunca está forte. Antes, pastor, aí, ok. 4 anos pastoreando a igreja, a irmã nunca estava forte. Aí um dia eu fiquei meio irritado com aquilo, né? E geralmente Deus usa muito o pastor quando ele está irritado. A ira é santa, claro, a ira é santa, não é a ira, né? A Bíblia diz irai-vos, mas não pecai. Aí eu falei, não, hoje eu vou falar com essa irmã, ela vai. Pai do Senhor, irmã fulana. Ela, Pai do Senhor, pastor. Tudo bem? Pastor, está indo, devagar. Está forte, mano. Estou fraca, irmã, estou fraco, pastor. Meu Deus do céu, irmã, deixa eu te fazer 3 perguntas. A irmã está orando? Ela disse, olha, pastor, vou ser sincera, eu não estou, não. Falei, ok, imaginei. Segunda, a irmã está jejuando? Eu disse, olha, pastor, eu até tento, mas quando eu vejo, eu já comi. Eu falei, a irmã está lendo a Bíblia? Ela disse, pastor, até tento, mas quando eu começo a ler, me dá um sono, eu vejo já dormir. Eu falei, pronto.
Eu falei, irmã, se você estivesse forte, seria o maior milagre da terra. Porque a irmã não está orando, não está jejuando, não está lendo a Bíblia. Como é que vai ser forte desse jeito? Não depende de ninguém, depende de você. Porque tem gente que acha assim, eu estou fraco espiritualmente. Aí o pastor diz assim, quem quer receber aqui fortalecimento, vem aqui, ora e tal. Ele vem à frente, todo culto, toda vez, não muda. Por quê? Pode ser o homem mais cheio do Espírito Santo, mais ungido da terra, colocar a mão sobre a sua cabeça. Se você não fizer a sua parte, não vai adiantar nada. Pode Jesus descer aqui, fisicamente, com o corpo glorificado, colocar a mão na sua cabeça, e você vai continuar fraco. Por quê? Você não ora, não jejua, não lê a Bíblia, não cultua, não adora, não santifica. Não tem jeito. É impossível. Então a pessoa às vezes confunde uma coisa com a outra. Tinha uma irmã que ela sempre também confundia isso. Aí uma vez terminou o culto, pastor, preciso que o senhor ore por mim, pastor. Eu disse, amém, irmã, o que está acontecendo? Ela disse, pastor, o diabo está furioso comigo. Eu disse, entendi, mas para que eu tenho que orar por você? Qual que é o motivo da oração? Ela disse, acabei de falar, pastor, o diabo está furioso comigo. Eu falei, não, isso aí, ok, mas qual que é a novidade, né? O diabo está furioso. Eu falei, irmã, você queria que ele estivesse alegre? Você é crente? Ela disse, sou. Você serve a Deus? Sirvo. Obedece a Bíblia? Obedeço, pastor. E você queria que o diabo tivesse o quê? Que novidade é essa? Que o diabo está furioso comigo. Ô, irmão, eu quero que o diabo se arrebente para lá. É claro que ele vai estar furioso. Você vê que a pessoa às vezes faz a coisa mais óbvia do mundo e ele está achando que é uma novidade. O diabo está furioso comigo. Glória a Deus. Significa que você é crente. Você quer que ele fique alegre com você? É só desviar. É só passar para o time dele. Ele não mexe mais com ninguém. Mas ele vai nos enfrentar. Por que há luta? Porque nós somos contrários a ele. Não quer ter problema com o diabo? Vá para o time dele. Agora, enquanto nós servimos a Deus, haverá batalha, luta espiritual. Mas eu tenho uma ótima notícia. A vitória é nossa pelo poder de Jesus Cristo. Que a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Já imaginou, irmão, ser mais do que vencedor? Não, pare para pensar um pouquinho, nós já estamos indo para o intervalo já. Mais do que vencedor, não é vencedor, é mais. Imagine uma época de Olimpíadas, só para você imaginar, para você entender, né? 100 metros rasos, o cara correu 100 metros rasos e chegou em primeiro lugar, rompeu a faixa, medalha de ouro. Aí o repórter vai fazer o quê? Vai entrevistá-lo. Olha, estamos aqui com o vencedor da prova dos 100 metros rasos. Como é que você está se sentindo? Ele vai dizer aquilo sempre, né? Eu treinei muito, muito esforço, estou muito feliz, né? Uma conquista, o reconhecimento, né? De uma vida toda e tal, glória a Deus aqui e tal. Mas você nunca vai ver o repórter dizer assim, entrevistamos agora o vencedor e agora vamos entrevistar o mais que vencedor. Existe? Existe sim ou não? Não existe em lugar nenhum, só aqui. Porque mais que vencedor não é quem chega primeiro, mais que vencedor é quem chega. Mais que vencedor na Bíblia não é quem chega na frente e pega a medalha de ouro, o troféu. Mais que vencedor na Bíblia é aquele que não desiste, que continua firme, que persevera. A glória do Senhor está sobre nós. Alebai, chova, subri, andecaia. Aleluia, eu sinto Deus nessa palavra. Então não confunda prova com luta. Luta é constante. Enquanto a gente estiver na terra, vai ter luta espiritual. Batalha espiritual. E agora, às vezes intensifica um pouco mais. Tem período que está mais forte, sim ou não? Tem, com certeza tem. Principalmente quando a gente está fazendo mais para Deus. Quando a gente está servindo melhor ao Senhor. Porque o diabo, já dizia Lutero, até o diabo é diabo de Deus. Você sabia que o diabo é servo do Senhor? E ele obedece mais do que a gente? Ele não faz nada que Deus não permita, ou que Deus não ordene. Deus usa até o diabo para nos abençoar. Já viu aquela história da irmã que estava passando uma luta tremenda financeira?
E ela está orando no corredor da favela, dizendo: Senhor, manda comida, Senhor. Manda pão, Senhor. Uma semana orando para Deus mandar pão. Tadinha, sofrendo com os filhos, desempregado, marido desempregado. E ela crente, cheia do Espírito Santo, orando a Deus para Deus enviar alimento. Aí os noinhas, né? Como a gente diz lá em São Paulo, os drogadinhos, lá do bairro viram e falaram: vamos tirar uma onda com essa doida dessa crente aí? Vamos fazer uma pegadinha com ela? Vamos. O que a gente vai fazer? Vamos lá no mercado. Aí foram no mercado, vamos comprar um monte de coisa e vamos levar lá para a casa dela e vamos colocar um bilhete assim: quem trouxe foi o diabo. E vamos ver a reação dela. Aí maravilha, eles encheram o carrinho do bom e do melhor. Chegaram lá, bateram na porta. Dona fulana! Aí quando ela, já vou, aí quando ela saiu, eles saíram correndo e deixaram lá o bilhete. Aí estava lá, quem mandou foi o diabo. Aí quando ela levou, meu Deus, louvado seja o nome do Senhor, olha o tanto de comida. Aí levou para casa e abençoou, agradeceu a Deus. Quando ela viu o bilhete, quem mandou foi o diabo. Ela disse: graças a Deus, que Deus usou até o diabo para me abençoar. Porque Deus usa até o diabo para nos abençoar. Porque é como um cão na coleira, o Calvino dizia, né? O diabo é como um cão na coleira de Deus, assim, ó, na corrente. Aí quando a gente está meio, sabe, relaxado, a gente não quer servir a Deus direito, não quer orar, não quer jejuar, está tudo bem, né? Dinheiro na conta, saúde, geladeira cheia, gasolina no tanque, aí você fica tranquilo e tal. Aí Deus fala: está muito desmantelado. Vem cá, Satanás. Aí avança. Aí o diabo, aí ataca, aí você: misericórdia, sangue de Jesus tem poder. Só não faz o sinal da cruz porque é crente. Aí você fala: o diabo, Satanás, eu vou orar. Aí é ciclo de oração, é consagração, é jejum, é Bíblia, é adoração, e quer evangelizar, quer... Pronto. Aí Deus fala: tá bom, chega. É mais ou menos isso. Ou você nunca leu na Bíblia? A Bíblia diz que Samuel foi na casa de Jessé e ungiu Davi para ser rei. Só que nem Davi sabia para que era a unção, nem Jessé, nem os irmãos. Ele só ungiu e não falou para quê. Ele não podia falar. Imagina se Saul fica sabendo que Davi foi ungido por Samuel a rei. Quem era o rei? Ele. Ah, tem outro rei aí? Manda matar. Matava Davi, acabou a história. Não tem ninguém falar de Davi mais. Então ele só ungiu. Aí Davi, na cabecinha dele, deve ter pensado: bom, quem era ungido naquela época? O rei, o sacerdote e o profeta. Sacerdote, não posso ser porque eu sou da tribo de Judá. E para ser sacerdote tem que ser da tribo de Levi. Rei eu não posso ser, que já tem um. É Saul. Como é que vai ter 2 reis? Profeta, já tem Samuel. Eu não sei porque eu fui ungido, mas fui ungido. E voltou a trabalhar com as ovelhas. Ele foi ungido e foi direto para o palácio? Ele foi ungido e foi direto para o trono? Foi ungido, mas não tem o cargo. Aqui eu aprendo muito. Tem muita gente que foi ungida, mas ainda não recebeu o cargo. Tem muita gente que tem a unção, mas não tem a função. É melhor ter unção do que função. Porque tem gente que tem o cargo e não tem unção. E tem gente que tem unção e não tem o cargo. Só que tem uma coisa: a quem Deus dá unção, Ele coloca na função. Agora que ele foi ungido, Deus precisa causar uma situação para poder levá-lo para o palácio. Oh, glória, eu amo isso aqui. Olha como Deus faz, gente. Eu estou falando que Deus usa o diabo para nos abençoar. Usa os demônios para nos fortalecer na fé. Está na Bíblia. Aí o Saul, a Bíblia diz, retirou o Espírito Santo da vida de Saul e colocou sobre Davi. Capítulo 16, 1 Samuel. Saul agora não tem mais a unção. Aí Deus olhou assim e disse: preciso de um demônio aqui. Demônio? Aí, pois não, senhor Jeová, eu posso ser, eu pode. Vai lá perturbar o Saul. Pois não, agora. Aí foi lá. Assombração. Aí o Saul ficou doido, começou a ficar perturbado. E começava a gritar e ficou histérico. E o pessoal olhava no palácio e disse: o rei está ficando louco. O que está acontecendo com o rei? A gente precisa acalmá-lo, ele está muito nervoso, muito estressado.
Aí alguém disse assim: será que vocês conhecem uma pessoa que entenda de musicoterapia? Claro que não está a palavra, estou falando só para você. Alguém que toca um instrumento suave para tranquilizar o rei. Aí um rapaz levantou a mão e disse: eu. Que pena que a Bíblia não diz o nome dele. Mas ele disse assim: eu conheço um rapaz, ele toca maravilhosamente bem, ele toca harpa, inclusive ele mesmo faz a harpa. Ele compõe vários salmos. Ele toca de maneira extraordinária músicas que podem acalmar o rei. Ele é uma pessoa de gentil presença, ele é um guerreiro, era um menino, olha, excelente, é filho de Jessé. Quem era? Davi. Manda buscá-lo. A comitiva já tinha ido para ungir, agora a comitiva vai para buscar. Tudo tem um tempo de Deus. É que você quer de uma hora para outra. Não, não é assim. Deus tem um tempo de amadurecimento. Aí buscou o menino. Toca aí para ver. E o demônio lá. E Deus, continua. E o demônio assustado. Aí o Davi começa a dedilhar a harpa. Começa a cantar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí Deus olhou do céu e disse: vaza daqui, Satanás. Aí foi embora. Aí o rei, o pessoal fala que a unção estava na harpa. Não tem nada de unção, irmão. É que Deus ordenou o demônio ir e depois mandou o demônio sair. Propósito na vida de Davi. Aí o pessoal olhou: rapaz, o menino é bom, hein? Ô menino, será que você pode ficar uma temporada aqui para a gente ajudar o rei? Eu disse: claro. O que Deus fez? Começou a mostrar para Davi por dentro como funcionava o palácio. Por quê? Porque depois ele seria o rei. Ele não podia sair do passo do dia para a noite e assumir o trono. Ele precisava conhecer como funciona. Deus está trabalhando na tua vida do mesmo jeito. É que quando a gente está sofrendo, a gente não entende. A gente não consegue compreender. Lembra de José? 17 anos. Aí os irmãos, com inveja, com ódio dele, lançam ele no poço, empurram ele para lá, vendem ele para cá. Ele vai parar lá no Egito. Você acha que ele estava como? Senhor, estava tudo bem em casa, tranquilo eu lá, né, com a minha veste coloridinha, no ar-condicionado do papai, jogando videogame, tranquilo, né? Ali no Instagram. Agora eu estou aqui como escravo. Por que o senhor fez isso comigo? O que está acontecendo? Ele não estava entendendo nada. Deus está trabalhando. Dos 17 aos 30 anos, ele sofreu terrivelmente calúnia, foi preso, foi humilhado, sofreu como escravo, tudo que você imaginar ele passou. Dos 13 aos 30, dos 17 aos 30, quantos anos? 13. Com quantos anos ele morreu? Quem se lembra? Quantos anos José morreu? Ninguém lembra? Hã? Ele vive dos 17 aos 30, sofrimento. Dos 30 até a morte, mais 80. 80 anos. Mais 30, 120. Ele viveu 13 anos de sofrimento, 80 anos de alegria. Você viu a proporção? O tempo de sofrimento sempre será menor do que o tempo da alegria. Só que o tempo de sofrimento te preparará para o tempo da alegria. Então passe pelo tempo da prova, as vacas magras, e depois viva o tempo da prosperidade, que é a bênção de Deus sobre a tua vida, aquilo que Deus tem para você. É só não desistir. E Deus vai fazer a coisa acontecer. Os inimigos empurraram, os irmãos empurraram-no para o poço, pensando que estavam empurrando para a morte. Só que Deus estava usando as mãos dos irmãos para empurrá-lo para o trono. Tem gente que está te empurrando achando que vai te matar. Tem gente que está te caluniando pensando que vai te destruir. Só que eles estão, sem saber, te empurrando para o lugar que Deus quer te colocar. Porque tem hora que Deus tem que chacoalhar. Tem hora que Deus tem que nos incomodar e nos arrancar do lugar que a gente está
para nos colocar no lugar que Ele quer. Porque se a gente ficar ali, e se Deus não nos chacoalhar, a gente não sai dali de jeito nenhum. Quantas vezes eu já vi isso acontecer? Na época da pandemia, um aluno me procurou e disse: pastor, eu estava muito triste com Deus, porque eu trabalhava numa empresa e eu era o melhor funcionário da empresa, ar-condicionado. E eu era o que mais vendia, e eu era o que mais dava lucro para a empresa, e eu era o mais honesto ali do meio, servo de Deus. E levantaram uma calúnia contra mim, e eu fui demitido. E eu fiquei muito chateado. Eu fiquei, não vou mentir, pastor, revoltado com Deus. Eu briguei com Deus. Falei: Deus, o Senhor conhece a minha vida, o Senhor sabe que eu não fiz aquilo, o Senhor sabe que eu sou honesto, o Senhor sabe que não fui eu, o Senhor sabe que foi uma mentira, e o Senhor permitiu. Pastor, eu não entendi nada, ele me contando. O que aconteceu? Ele ficou deprimido, triste, chateado, não estava nem indo para a igreja, não tinha força, bravo com Deus. Aí um dia o Espírito Santo veio até ele e começou a falar no coração dele. Ele disse: o que é que você era na empresa? E ele falando para Deus: eu era o melhor funcionário, eu era o mais sábio, eu era o que tinha mais conhecimento, eu era o que mais fazia, eu era o mais preparado. E aí Deus colocou no coração dele o seguinte: se você é tudo isso, você não devia continuar lá mesmo. Você devia ter a sua empresa e ter os seus funcionários. Aí aquilo despertou ele de uma forma que ele falou: é mesmo. Aí ele se levantou, respirou e disse: Senhor, me perdoe pelo que eu falei. É verdade, o Senhor falou comigo agora, eu vou fazer isso. O que ele fez? Abriu a própria empresa. Passou pouco tempo, a empresa cresceu tanto que o ex-patrão dele disse: eu quero contratar os seus serviços. Será que a sua empresa pode fazer todo o trabalho aqui dentro do nosso prédio? Ele disse: mas o senhor me demitiu, eu não estou entendendo. Não, já foi tudo esclarecido. Você perdoa a gente? Eu sei que você é crente, e crente perdoa. Foi uma injustiça, mas quem cometeu injustiça foi demitido por justa causa. Hoje ele ganha 5 vezes mais. Passou por um processo que não entendeu, e Deus colocou ele onde ele queria colocá-lo. Às vezes a gente não entende. Foi o que aconteceu com José, foi o que aconteceu com Davi, é o que acontece conosco. Deus nos coloca em situações que a gente não entende. E eu aprendi uma coisa: quando a gente ora para Deus mudar a circunstância em nosso favor, quando a gente ora para Deus mudar as circunstâncias para nós e Deus não muda, é porque Ele está usando a circunstância para nos mudar. Então glorifique a Deus nessa noite, porque Deus está usando as tribulações, os processos, as dificuldades para nos abençoar. A gente não entende, mas o nome do Senhor deve ser glorificado. Deus abençoe. Para finalizar, em quarto lugar, quarta dificuldade que todo crente enfrenta, é a pior de todas. Recapitulando: tentação, provação, luta, consequências. Repita após mim: consequências. O que são as consequências? São aquilo que eu fiz e agora estou colhendo o resultado das minhas ações. E aí, como eu disse, ontem, a gente coloca a culpa em Deus ou no diabo. A gente não quer assumir, Porque a gente é muito fanático. A gente é tão fanático, tem gente que é tão fanática, que se ela estiver andando e ela tropeçar, ela diz: sangue de Jesus tem poder, o diabo está querendo me derrubar. Está querendo quebrar minha perna. Está repreendido, Satanás. Você calma, irmão, todo mundo tropeça. Tem gente que é tão fanático que você falar para ele assim: irmão, estou com uma dor de cabeça terrível. Olha, repreende, que é seta maligna, hein? Olha, eu conheci uma pessoa que começou com uma dorzinha assim, quando pensou que não, morreu. Falei: calma, irmão. Calma. Nem tanto. Coisas da vida. Então, não seja fanático ao extremo. Nem tudo é Deus e nem tudo é o diabo. Muitas coisas cabem a nós. Problemas cabem a nós. Pastoreava uma congregação e o irmão disse: pastor, preciso conversar com o senhor depois do culto. Eu disse: ixi, lá vem B.O., Porque ninguém fala assim: pastor, eu quero conversar contigo depois do culto, e abençoa o pastor. É sempre um problema. Aí ele disse: pois não, querido, o que foi que aconteceu? Aí ele disse: olha, pastor, é o seguinte, eu preciso que o senhor ore por mim, porque eu não estou aguentando mais. Eu disse: não está aguentando mais o quê? Ele disse: meu salário não está dando para nada. Eu disse: mas o que está acontecendo? É o Satanás do cartão de crédito? É o quê? Ele disse: não, pastor, é sério, eu
eu pago 3 pensões alimentícias. Aí eu olhei para ele, rapaz, é perigoso, hein? Pastor, eu não era crente. Falei, entendi. E você quer que eu ore para quê? Ele disse, para diminuir. Falei, que bonito. Eu falei, o seu tribulado, você acha que eu vou fazer essa oração? Sendo que a Bíblia não me autoriza a fazê-la. Você não está vigiando, não, é? Eu falei, não, pastor, mas é porque eu não estou aguentando, as dívidas estão muito altas. Falei, em primeiro lugar, eu não vou fazer essa oração porque Deus não vai responder, porque ela é injusta. Em segundo lugar, porque as crianças não têm culpa do pecado de vocês. Que era uma mulher diferente da outra. Um filho de cada um. Eu disse, você agora tem que arcar com a sua responsabilidade. Eu posso orar para Deus te abrir portas, para Deus aumentar o seu salário, para você ter uma posição melhor, e abençoar as crianças, e elas serem mais abençoadas ainda, que ela não tem nada a ver com o pecado de você. Aí ele é mesmo, pastor, não tinha pensado nisso. Falei, pois é, mas deveria. Então as pessoas acham que é tudo automático assim, né? Que resolve na ponta dos dedos e faz uma oraçãozinha e Deus já resolve. Não é assim que funciona. Porque Deus não mandou ele desviar, pecar e ter 3 filhos com 3 mulheres. Ou mandou? Aí o rapaz, a moça estão ali, né? O irmão, a irmã está na igreja. Aí de repente dá na cabeça, quer saber? Eu não vou ser crente mais não, vou desviar, porque não posso, né? Não posso pecar, não posso. Então, vou para o mundão. Aí vou namorar lá. Aí o camarada está na igreja, aí vai para o mundão, aí pinta e borda as canequinhas, vai para as festas, vai para os bailes, se droga, se prostitui, fica com um e com outra, fica com 3, 4 na mesma noite, e ele está lá, e está tudo bem, né? Ele está achando que está abafando. Aí de repente, né? Ele sente aquele vazio, porque ele vê que aquilo ali não é nada, é só momentâneo. Aí ele diz, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Era para eu estar servindo ao Senhor, eu vou voltar, eu preciso voltar para o Senhor, eu vou voltar para a igreja. Aí um culto de domingo, o pastor faz o apelo, quem quer aceitar Jesus, quem quer voltar, ele diz, eu, e volta. Aí se arrepende, pede perdão, Deus perdoa na hora, sim ou não? Perdoa, se arrependeu de verdade, Deus perdoa na hora. Ok, aí ele está cheio do Espírito Santo, todo alegre. Aí tem o congresso dos jovens, ele participa do congresso dos jovens. Aí ele é batizado com o Espírito Santo, ele fala em línguas. E ele volta para casa cheio, fervoroso. Quando ele chega em casa tem uma papelada embaixo da porta. Ele olha, isso deve ser bênção, né? Porque eu acabei de participar do congresso, cheio do Espírito Santo. Ele olha, intimação, pagar a pensão, senão vai ser preso. Aí ele fala, misericórdia, sangue de Jesus tem poder. O diabo já está se levantando. Aí no outro culto, pastor, quem quer oração? Quem precisa? Eu, pastor. O que aconteceu, irmão? O pastor, o diabo já está se levantando contra mim, pastor. É mesmo? O que aconteceu? O diabo está se levantando, pastor, olha por mim, porque o diabo está, olha, uma fúria. E o diabo está lá. Eu? Estou sabendo de nada, mas obrigado pelo crédito, né? Meu trabalho é esse, mas eu não fui ainda, foi você mesmo. Tem hora que nós mesmos somos os nossos próprios diabos. Fazemos aquilo que Deus não mandou e depois colocamos a culpa no diabo. Colocamos a culpa em Deus. Colocamos a culpa nos outros. Isso não pode acontecer. Então as consequências dos nossos atos podem ser terríveis. Por isso que a gente deve vigiar e orar. Porque Deus perdoa o pecado instantaneamente, mas as consequências podem ser devastadoras. Podem destruir a nossa vida por completo. Por isso que o salmo Salomão disse assim no capítulo 10 de Eclesiastes: é como a mosca no perfumador. Uma mosquinha que cai num tacho de perfume, ela morre e apodrece todo o perfume que está dentro do tacho. Uma coisa pequena influencia numa coisa grande. Uma coisinha de nada pode destruir a sua vida por completo. Uma história linda com Deus pode ser destruída em um momento de prazer. Em um segundo de pecaminosidade. Deus está falando conosco. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Para ficar na vocação em que foi chamado, nós precisamos perseverar em Deus, em oração, na santificação, na comunhão, no partir do pão. Quem acredita que Deus está nos fortalecendo nessa noite, diga glória a Ele. Deus abençoe os irmãos. Vamos fazer o intervalo, né? Senão vocês não voltam. Tomar um cafezinho para vocês recuperarem. E logo em seguida a gente retorna aqui
para a segunda parte, né, pastor? Deus abençoe os irmãos. Pastor Elon, por gentileza, muito obrigado.